Quando se diz paz a todos os seres, é porque existe a crueldade no mundo. E vamos ver aqui o que Krishnamurti fala sobre a crueldade no seu livro Aos Pés do Mestre. Antes de começar, apenas gostaria de fazer o convite aqui. Todos os dias às 19h30 tem as aulas da Sociedade Teosófica no canal Sociedade Teosófica no YouTube. São grátis e aprofundam nesses temas que a gente lê e discute por aqui. Então vamos lá. Quanto à crueldade, pode ser de dois tipos: intencional e não intencional. A crueldade intencional consiste em causar dor propositalmente a outro ser vivo. E este é o maior de todos os pecados, obra mais própria de um demônio do que de um homem. Dirias que nenhum homem poderia fazer tal coisa, mas os homens a têm feito frequentemente. E ainda hoje a estão fazendo diariamente. Os inquisidores a fizeram, muitas pessoas religiosas fizeram-na em nome de sua religião. Os vivisseccionistas a fazem, muitos professores de escola a fazem habitualmente. Está falando aqui de laboratórios, né? Onde se abre animais ainda vivos, né? Todas estas pessoas tentam desculpar a sua brutalidade dizendo que é o costume. Mas um crime não deixa de ser crime porque muitos homens o cometem. O karma não leva em conta o costume, e o karma da crueldade é de todos o mais terrível. Na Índia, pelo menos, não pode haver desculpa para tais costumes, pois o dever de não causar dor é bem conhecido de todos. O destino reservado aos cruéis terá de cair também sobre todos os que intencionalmente matam criaturas de Deus, chamando a isso de esporte. Está falando aqui da caça, né? Sei que tu não farias tais coisas como estas. E pelo amor de Deus, quando a oportunidade se oferecer, falarás claramente contra elas. Existe, porém, a crueldade no falar, tanto quanto no agir. E um homem que diz uma palavra com a intenção de ferir a outrem é culpado deste crime. Isto tu também não farias, mas às vezes uma palavra descuidada causa tanto dor quanto uma maliciosa. Deves, pois, estar alerta contra a crueldade não intencional. Ela procede usualmente da irreflexão. Um certo homem é tão cheio de cobiça e avareza que nunca pensa sequer quanto sofrimento causa a outros, pagando-lhes muito pouco, ou por deixar meio famintos sua mulher e filhos. Outro pensa apenas em sua própria luxúria, pouco lhe importando quantas almas e corpos ele arruína para satisfazê-la. Um outro ainda, somente para poupar-se uns poucos minutos de incômodo, não paga os seus empregados no dia apropriado, sem pensar nas dificuldades que lhes causa. Tanto sofrimento é causado meramente pela irreflexão, por esquecer-se de pensar como uma ação afetará os outros. Porém, o karma nunca esquece, e não leva em conta o fato de que os homens esquecem. Se desejas entrar na senda, tens de pensar nas consequências do que fizeres, para que não sejas culpado de crueldade irrefletida. Meditações estoicos. Não, esse aqui é o Marco Aurélio. Então. Os estoicos é o outro aqui, apesar que o Marco Aurélio é estoico, né? Você terá mais sucesso em encontrar algo que pertence à terra isolado da terra, do que um homem isolado de todos os outros homens. Você terá mais sucesso em encontrar algo que pertence à terra isolado da terra, do que um homem isolado de todos os outros homens. Esse é Marco Aurélio. Está falando aqui da interconexão, né, entre todos. Um conto zen budista. Se você está curioso aonde que nós estamos caminhando aqui, é na cidade de Nice, na França. Naropa. Naropa estudara na quietude de seus aposentos, quando uma idosa surgiu
estudava na quietude de seus aposentos quando uma idosa surgiu e perguntou: "O que o senhor está lendo?" Surpreendido pela inusitada pessoa o interrogando, Naropa respondeu: "Estudo os ensinamentos de Buda." A idosa perguntou: "O senhor os compreende?" Naropa, sem titubear, respondeu: "Compreendo cada palavra." "Que maravilha para a terra que tal estudioso exista," ela falou sorrindo. E perguntou: "O senhor compreende o sentido literal dos ensinamentos? Também compreende o sentido íntimo, essencial?" Naropa respondeu: "Sim." A expressão da idosa se transformou em tristeza, e com a voz trêmula exclamou: "Um grande estudioso e ainda assim mente." Humilde como um bom sábio, Naropa perguntou se ela conhecia quem compreendesse o essencial. A anciã respondeu que apenas seu irmão, Tilopa, era capaz de penetrar na essência do Dharma. Com lágrimas nos olhos, Naropa perguntou: "Onde posso encontrá-lo?" Ela respondeu: "Ele não está em uma direção particular. Pode estar em qualquer lugar. Se sua mente for correta, se houver confiança, fé, devoção, entrega, e se realmente desejar encontrar a essência da essência, estará na direção correta. É onde Tilopa está." Naropa, no século XX, era conhecido como imbatível nos debates filosóficos budistas. Grande estudioso dos ensinamentos de Buda. Havia nascido na casta bramânica de sacerdotes hinduístas, o topo da pirâmide social indiana, e se tornaram tanto quanto arrogante por sua inteligência, estudos e capacidade de debate. A idosa surge do nada e o questiona sobre o essencial. Sim, ela reconhece que ele lê muito e é hábil com as palavras, mas e a prática, a experiência direta, além das palavras? Contam os textos que, após esse encontro provocativo, Naropa deixou a mesa com os livros e foi procurar Tilopa, pelos Himalaias, uma viagem cheia de lições. A jornada interior, a busca da verdade primal. Depois de várias peripécias, ele que esperava encontrar um mestre rodeado de discípulos e discursando, depara com um renunciante seminu, com um peixe cru na boca à beira de um rio. Certamente não era assim que ele imaginara um mestre. Naropa o questiona e Tilopa cospe o peixe ainda vivo de volta ao rio. Neste momento, Naropa se liberta das amarras intelectuais e compreende que não pode ser compreendido apenas pelos estudos formais. É preciso vivenciar os ensinamentos. Estes estão vivos e podem ser encontrados se houver verdadeira e devotada procura. O Dhammapada, doutrina budista, versos gêmeos sobre flores da vida, Pupavaga. Quem dominará este mundo, o reino de Yama, da morte e do sofrimento, e o mundo dos deuses, seres divinos? Quem saberá reunir as estrofes do caminho da perfeição como ramalhetes de flores? O discípulo dominará este mundo, o mundo dos seres divinos e o reino de Yama, e saberá reunir habilmente as estrofes do caminho da perfeição, como quem tece grinaldas de flores. Aquele que sabe que este corpo é efêmero, como a espuma das ondas, e ilusório como uma miragem, desviará a flecha florida de Mara, sensualidade, e despercebido do Rei da Morte, prosseguirá no caminho. Pensamentos para aspirantes ao caminho espiritual, de Sri Ram. O significado de todo o universo está contido no eu. Este eu, que é com E maiúsculo, está no coração de cada homem e está em sua própria natureza buscar este significado através da ação e da experiência. Nós temos de atingir a verdadeira e perfeita expressão daquilo que é mais íntimo em nós mesmos, que é a libertação de nós próprios, de nossa própria prisão pessoal, a ilusão.
Não a ilusão do mundo, mas a ilusão da nossa visão sobre o mundo. Carlos Castanheda, Uma Estranha Realidade. Um guerreiro vive pelo agir, não por pensar em agir, nem por pensar no que ele vai pensar depois de acabar de agir. Parar por aqui, porque olha só, não foi escolhido, mas todos falaram sobre agir. Então eu acho que o tema de reflexão de hoje é sobre o agir, né? E talvez hoje a reflexão não seja reflexão, mas ação, né? Apenas antes da nossa meditação de encerramento, vou ler aqui então um trecho das cartas dos mestres de sabedoria. Um trecho de uma carta do mestre Kuthumi. Isso vos impõe o sagrado dever de instruir o público e de prepará-lo para futuras possibilidades, abrindo gradualmente seus olhos para a verdade. Finalizando com esse relato, vamos para a nossa meditação de encerramento, então. Os pés bem apoiados sobre o chão, sola dos pés. Respiração lenta e profunda, abdominal, olhos fechados, coluna ereta, língua no céu da boca, observando a pulsação em alguma parte do corpo, calor que emana do centro do peito e vai se irradiando, maxilares, ombros relaxados, ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Muito bem, então, chegamos ao final de mais um momento de reflexão e leitura. Espero que tenha sido útil, que possa de alguma forma melhorar o seu dia, gerar mais momentos de tranquilidade, de felicidade, clareza, de virtude. E nos vemos na próxima.